Você já se perguntou por que você cria o que cria? Por que você dança o que dança? Não o que você dança, não o que você cria, nem como você faz isso, mas por quê? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo na sua dança, tudo na sua criação e te ajudar na sua criatividade. Olá, meu nome é Mariela Araújo, eu sou bailarina, coreógrafa, professora e pesquisadora em dança, ministro na igreja há mais de 20 anos. Em todos os meus vídeos eu tenho falado muito sobre o propósito da criação, o propósito da dança, e hoje eu quero aprofundar um pouquinho isso com você, aprofundar essa ideia e te dar exemplos práticos de como você pensa sobre isso. Vamos lá? Quem fala sobre isso é o Simon Sinek no seu livro Comece pelo Porquê. Eu fazia isso intuitivamente, muito antes de eu ler esse livro, e eu não sabia que eu fazia o que eu fazia. Mas nesse livro ele vai falar sobre a importância de você começar pelo porquê, passar para o seu como até chegar no seu o quê. Normalmente a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente até sabe como fazer, mas a gente nunca pensa no porquê a gente está fazendo o que está fazendo. São poucas pessoas que pensam sobre o propósito das coisas que elas estão fazendo. E isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Esse livro é muito interessante porque ele vai mostrar na biologia por que a gente deve começar pelo porquê. Mas claro, esse é um livro destinado para empreendedores, mas eu acredito que isso serve para tudo na vida, inclusive para as nossas criações artísticas e para nossa dança. Antes da gente ir para a parte prática, vamos entender por que a gente precisa começar pelo porquê. Existem 4 motivos. Entender o propósito do que a gente faz nos dá motivo para agir, nos dá motivo para fazer, nos dá motivo para ação. Ou seja, a gente só faz aquilo que faz sentido pra gente. A gente pode escolher não fazer aquilo que não faz sentido nenhum. O segundo motivo é que a gente tem clareza do caminho a ser seguido. Então, existe aquela famosa frase do gato de Shihir, que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É sobre isso. A gente precisa entender para onde a gente vai e por que a gente quer ir para esse lugar. E a gente não vai ficar tropeçando nas pedras no meio do caminho, porque a gente vai tirar essas pedras do meio do caminho. O terceiro motivo para a gente entender esse porquê é porque quando vier o desânimo, a gente vai conseguir continuar, a gente não vai parar, a gente não vai ficar procrastinando, porque a gente sabe por que a gente precisa chegar onde a gente quer chegar. Então, o desânimo vai bater, mas você vai ainda continuar agindo. E o quarto motivo é que a gente sabe a hora de parar. A hora que a gente precisa fazer uma pausa para deixar o processo amadurecer. Porque às vezes a gente está com tanta pressa de resolver o problema que a gente fica lá desgastando, tentando forçar o negócio a acontecer. Só que quando você sabe o motivo, o caminho que você está seguindo, você sabe também que essas pausas são necessárias. E você pausa hoje e amanhã você consegue continuar sem um grande esforço. Então vamos agora pensar nesse círculo dourado. Normalmente a gente sabe, a gente tem certeza daquilo que a gente quer. Quando a gente fala em dança, a gente está falando então de uma coreografia ou então de uma dança espontânea ou uma improvisação. Só que a gente precisa achar o como disso, e para a gente achar o como, a gente precisa começar pelo porquê. Mas no círculo dourado da dança, eu diria que tem uma coisa que vem antes do porquê, que é o pra quem. Quem é o nosso público? Isso influencia demais no porquê, no como e no quê. Então vamos pensar aqui em exemplos práticos. Você vai criar um espetáculo de dança. Esse espetáculo de dança é de uma escola onde o público vão ser os parentes e amigos dos alunos? Ou então é um espetáculo de uma companhia, onde vai ter um público talvez mais especializado, os amantes da dança? Ou quem sabe você está criando um espetáculo para crianças? Para quem é esse espetáculo? Ou então você precisa criar uma coreografia que vai para um festival de dança, para uma mostra competitiva. Então você já tem que pensar nessa coreografia que
Quem vai assistir essa coreografia, quem é o seu público-alvo nesse caso, são os jurados, porque eles vão analisar a sua coreografia. Ou não, você vai para uma amostra, mas ela não é competitiva. Você quer mostrar o seu trabalho, quem sabe para angariar alunos, para ter mais visibilidade para o seu grupo, para divulgar alguma coisa relacionada ao seu grupo. Então, o público são aquelas pessoas que vão estar ali, que normalmente são bailarinos de outras companhias, de outros grupos, são alunos de outras escolas. Ou então você está dançando na igreja, num culto, num momento de louvor, ou quem sabe numa apresentação de uma coreografia, numa data especial, ou quem sabe até num espetáculo dentro da igreja, um musical de Natal, um musical de Páscoa. Quem é o seu público? São as pessoas que frequentam aquela igreja ou então são convidados dessas pessoas para um momento mais evangelístico? Quem vai assistir o que você criou? Pensa nisso. Agora que a gente já entendeu para quem você está criando, vamos começar a pensar no porquê disso. Qual que é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar com essa criação? O que você quer que as pessoas levem da tua criação? Então você vai pensar se você quer entreter as pessoas, entregar uma mensagem, chamar a atenção, ou então, quem sabe, você quer mostrar a tua visão de mundo, compartilhar aquilo que você pensa sobre as coisas e fazer as pessoas refletirem sobre aquilo. Ou então você quer trazer para as pessoas liberdade, para elas dançarem junto com você. Ou se você dança na igreja, você quer trazer um momento de edificação para a igreja, de ministração para a igreja. Tudo isso vai se encaixar dentro daquele para quem. E agora que você sabe para quem e você sabe o porquê, vai vir o teu como. Então você vai entender que tipo de movimentação você vai escolher para você conseguir passar a tua mensagem, alcançar o teu objetivo com o propósito desejado. Se você vai dançar num festival de dança, numa mostra competitiva, o que você precisa? Como que você vai criar essa coreografia? Você precisa pensar que ela vai ser julgada, então você vai trazer movimentos mais técnicos, mais virtuosos, vai precisar ter uma carga de expressividade generosa para tocar os jurados, porque dança não é só virtuosismo. Você vai pensar em movimentações para aquele palco, que não vai ter um cenário no fundo. Você vai começar a pensar em todos esses aspectos que envolvem estar dançando num festival de dança para você ganhar aquela competição. Mas de repente você só quer mostrar o seu trabalho, você quer mostrar a sua visão de mundo naquela mostra do festival. Então já fica uma carga mais leve, você não precisa ter tanta técnica, você não precisa ter tanto virtuosismo, você pode trabalhar algo mais sensível. É um exemplo. Você pode fazer as suas escolhas. Agora, se você está criando um espetáculo para a família e para os amigos, você também pode pensar que é o momento de entreter as pessoas. Depende do que você escolheu de tema para o seu espetáculo. Pode ser algo mais engraçado, mais leve, ou então algo mais reflexivo. Você vai trazer, então, momentos onde você vai usar muito mais técnica, principalmente ali com as suas turmas mais avançadas, mas você vai ter momentos mais leves, momentos mais sensíveis, que não precisam ter tanta carga de virtuosismo, que são com as turmas mais iniciantes. Então, você vai começar a pensar ali em como você desenvolve esse espetáculo de uma maneira que ele se torne interessante para quem está assistindo. Porque, às vezes, um erro que eu vejo muito nas escolas é você colocar ali muita coreografia de criança uma atrás da outra, de repente você coloca uma coreografia de uma turma super avançada, incrível, de repente você coloca já muitos iniciantes um atrás do outro. Você precisa mesclar isso para que o espetáculo se torne mais interessante para quem está assistindo, porque senão pode se tornar muito cansativo. Ou então você está lá criando para um momento de culto, para um momento de louvor. O que você quer com essa coreografia no meio do louvor? Se o seu propósito é trazer mais liberdade para a igreja, para que as pessoas possam dançar junto, então você vai criar uma coreografia que seja fácil, com movimentos fáceis e com movimentos que as pessoas possam fazer ali paradas no banco.
Você não vai ficar criando um monte de deslocamento que as pessoas não vão poder acompanhar. Ou você vai criar deslocamento só para a direita e para a esquerda. Ou então você vai dançar um espontâneo no meio do louvor. Qual que é o seu propósito com esse espontâneo? Você precisa pensar, você quer fazer uma ministração para a igreja? Uma ministração do quê? De cura? Ou então uma dança mais profética? Isso vai influenciar na sua preparação. Tudo que vem antes daquele momento. Mas a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem algo que está sendo muito confundido, que é a dança espontânea e a improvisação. As coisas são totalmente diferentes e a gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, tá? Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Quem sabe você quer criar uma coreografia para apresentar também no meio do culto. Tá, que culto é esse? Por que vocês querem apresentar essa coreografia? Qual vai ser a temática dessa pregação? As coisas precisam ter uma conexão, tem que ser uma coisa coesa e coerente. Porque senão, se você não pensar nessas coisas, você vai acabar fazendo aquele momento propaganda, sabe? Então tá lá uma coisa acontecendo, de repente tem uma pausa para coreografia, apresenta a coreografia e volta a acontecer. Então a gente precisa pensar no contexto, mas eu também vou falar sobre isso num outro vídeo. Então chegamos aqui à nossa conclusão. Começar pelo porquê, ele impacta diretamente no seu como vão ser feitas as criações, o seu processo criativo. Impacta no seu movimento, na sua dramaturgia, no seu desenho espacial, mas principalmente nas escolhas que você vai fazer. Então, se você chegou até aqui, eu quero te pedir, deixa nos comentários se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se você também não pensava nesse porquê, se você já pensava nisso, se fez sentido para você. A gente se vê na próxima.